Programa Palavra Espírita, Apoio Cultural, Pampeiro S.A. Drogaria São Francisco, sempre ao lado da comunidade. SEDIC, Sociedade Espírita Divulgadora Cultural. Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Escritório de Contabilidade Novo Tempo. Lume, execução de projetos de iluminação. Estamos iniciando mais um programa, Palavra Espírita, agradecendo os nossos apoiadores culturais, Pampeiro S.A., Drogaria São Francisco, SEDIC, Lar de Joaquina, Escritório de Contabilidade Novo Tempo e Lume, Projetos e Execuções Elétricas. Estamos hoje aqui com um amigo muito especial, nosso querido amigo Radamés Lameira, do Instituto Espírita Leocádio José Correia, né, o seu primeiro secretário do Instituto. Agradecemos por ter aceitado o nosso convite. Seja muito bem-vindo. É um prazer imenso de estar aqui ao convite do nosso amigo Jader, do companheiro também. E estamos aí para tocar à frente a nossa doutrina, que temos que divulgá-la, né? Perfeitamente. Da melhor maneira. Isso. E hoje nós vamos tratar sobre o Livro dos Espíritos, do capítulo 5, né, que fala sobre a reencarnação. E para iniciar, nos fale sobre reencarnação e ressurreição. Qual a diferença que existe? No que a doutrina aborda, depois do seu surgimento, a doutrina espírita, certo. Porque a palavra ressurreição ela já vem de um dogma de outras religiões que infelizmente ainda professam. Sim. Né? E a palavra reencarnação, na verdade, ela não é um dogma do Espiritismo. Ela como ela é uma lei natural, sim, ela sempre existiu. Só que pouco explicada, pouco entendida, né? O seu fundamento, ou seja, reencarnar é reviver, retornar a um novo corpo, né? A um novo corpo, o espírito que está precisando de oportunidades de chegar até esse planeta escola. Perfeitamente. E a ressurreição seria retornar no mesmo corpo, né? Retornar ao mesmo corpo, como as antigas religiões professavam, né? E que hoje a ciência, graças a Deus, a ciência está conseguindo comprovar, sim, que seria impossível, né? De forma natural, retornar o mesmo corpo, um corpo que já está deteriorado, já se decompôs, então não tem essa possibilidade mais. Exatamente. Então seria, vamos dizer, a ressurreição no caso do Lázaro, né? Que não estava morto, né? E retornou a viver, né? Por apenas aquele momento ali que ele passou por aqueles 2, 3 dias, né? Exatamente. Então, até um fato de ser sobre a supervisão de Cristo, né? Que houve aquela oportunidade de Lázaro ressurgir. Certo. E esse sim ressurgiu, porque ele não estava realmente morto. Perfeitamente. Né? Não estava falecido. Então esse ressurgiu no corpo que não estava ainda desligado o seu espírito. Perfeitamente. Agora, Radamés, reencarnação, o ato de retornar à carne em um outro corpo. Agora, existe uma justiça na reencarnação? E se existe, de que forma que Deus faz justiça permitindo um espírito reencarnar em outro corpo? Bom, a reencarnação ela já é própria, como falamos agora há pouco, numa lei natural. E por ser uma lei natural, é obra de Deus. Né? E tudo que vem de Deus já está implícito aqui a justiça, né? Como nós já estamos estudando e estamos aceitando hoje tudo aquilo que estudamos na doutrina e que provém de Deus, já está a palavra justiça, né? Que nós conseguimos compreender. E essa justiça, ela se faz dando a oportunidade, como nós falamos também, a espíritos que estão, vamos dizer assim, na fila aguardando
a oportunidade de reencarnarem, quer dizer, reingressarem num novo corpo, né? O que é ainda meio difícil para algumas pessoas compreenderem devido à falta de estudo. Falta de informação. Falta de informação, né? Porque a base da doutrina ela é toda feita em cima da lógica. E como é uma doutrina dos espíritos, e espíritos somos todos nós, então ela é uma doutrina oferecida para toda a humanidade. E aos pouquinhos vamos chegando lá. Tu falaste que, desculpa, Moacir, tu falaste Sim. que é uma doutrina dos espíritos e espíritos somos todos nós. Mas a doutrina espírita, formulada, digamos, para Allan Kardec, não foi através de espíritos do mesmo patamar evolutivo que o nosso, ou nós também, espíritos do mesmo patamar evolutivo que é o nosso, ainda muito atrasado, foram também responsáveis pela codificação, digamos, da doutrina espírita? Me parece que sim. Ao meu modo de ver, né, que todos nós temos uma parcela, principalmente nós que estamos hoje entendendo melhor a doutrina, somos participantes da sua criação lá atrás, né? Porque a doutrina dos espíritos, ela existiu desde o início da humanidade, desde a criação da humanidade, né? Só que ela precisou vir aos poucos, né? E é uma doutrina novíssima em relação a outras, né? 160 anos, 160 anos, e nós estamos engatinhando nela recém, né? Perfeitamente. Então isso aí tudo nos coloca assim, numa posição de agradecer a Deus, porque ela é uma bênção. Com certeza. Né? Espíritos que estamos aguardando. Então, correspondendo à pergunta do companheiro Jádia, nós eu acho que participamos até em outras encarnações nessa preparação, né? Perfeitamente. E ajudar inclusive a Kardec, não se sabe, né? Isso. Podemos ter sido alguém auxiliar para esse estudo, para essa codificação. Somos ferramentas de Jesus. Com certeza. Né? Exato. Me diz uma coisa, Radamés. Aptidões extranormal de crianças seria uma prova da reencarnação? É uma das provas até legítimas da reencarnação. Onde, fora isso, não teríamos como provar, né? De que maneira essas crianças, que são chamadas de crianças prodígio, muitas vezes, com autoconhecimento, se não fosse por reencarnações passadas, de onde elas teriam tirado todo esse conhecimento? Perfeitamente. Né? E a gente, então, abordando assim, eu lembrei-me de várias crianças no meio artístico, de 2, 3 anos, executando peças fantásticas no piano, e a gente fica assim, não, mas isso aí aprendeu com quem? Não, se é uma criança de 2 anos, ela não sabe nem ler. Isso. Como que ela vai absorver todo aquele conhecimento? Então, tem uma justificativa. Perfeitamente. Conhecimento em reencarnações passadas, Isso. que ela veio adquirindo aos poucos, e como nós não esquecemos jamais as nossas aptidões, né, vamos tendo aquelas lembranças raras, logicamente que não são todos que relembram, né, mas essas oportunidades aí também são para estudarmos a doutrina espírita. Perfeitamente. Radamés, e com relação às ideias inatas, o que tu pode nos dizer a respeito disso? Bom, as ideias inatas, elas estão praticamente ligadas ao que nós vimos falando aquela hora agora há pouco, sobre as aptidões. As aptidões, né? Então, elas quase que estão interligadas, que são aptidões que o espírito armazena, né? Ele não esquece, então nas próximas reencarnações, ele pode ter aquelas intuições, né? De relembrar essas ideias inatas, e que na maioria das pessoas no cotidiano nosso dia a dia, as pessoas acham fantástico muitas vezes aquilo, né? Da onde que ela tirou aquela ideia, da onde que ela
essa criança não tem estudo, não sabe ler, não sabe escrever, e muitas crianças, inclusive, relembram até determinados lugares onde moraram. Já aconteceu isso, né? Perfeito. De serem investigados e realmente ir lá naquele lugar, estava a rua, a casa, o número da casa. Então isso aí são ideias inatas assim que o espírito já traz, né? Já traz com ele, né? Traz armazenado na sua bagagem espiritual, na sua bagagem espiritual, exatamente. E aí, Jader, a gente encontra também a ideia de Deus, né? Porque o silvícola, né? O índio, né? Ele já traz essa ideia, né? De Deus. Então não é nada ensinado, e sim ele já está com ele, né? Essa ideia. Como nos diz o Allan Kardec, né? Que realmente a gente precisa aprender a amar. Aprender a amar. O ser humano, por ser a obra-prima de Deus, sim, né? O Espírito, ele já está embutido dele, né? Aquela semente do bem, aquela semente do amor, só que ela precisa germinar para florescer. Perfeitamente. Então isso aí depende muito, como eu muito falo às vezes para meus companheiros, a velocidade de esclarecimento que o Espírito adota. Aqueles que querem avançar um pouco mais rápido, tem aqueles que são mais devagar, e logicamente isso através dos tempos vai colocando, vai dispersando assim não as faculdades, mas vai dispersando as culturas, as culturas, né? Perfeito. Então por isso que nós temos diversos tipos de pessoas, assim, de culturas espalhadas pelo nosso planeta, e como tu falasses, os indígenas, que a gente chama de quase semi-selvagens, né? Mas são aqueles espíritos que ainda estão dotados para habitarem essas regiões, assim como outros em regiões mais evoluídas, mas dentro do mesmo orbe terrestre, né? Exatamente, porque as leis de Deus estão escritas na nossa consciência, né? Na nossa consciência. Então, a gente já traz, né, impressas as leis divinas, né, Radamés? Exatamente. Muito bom. Outra razão do esquecimento das outras vidas, porque às vezes a gente esquece também, né, muitas coisas do que a gente foi no passado. Como é que se explica isso? Só dando uma ênfase um pouco maior do que o Moacir falou, porque religiões que não adotam e que não acreditam e que criticam a reencarnação dizem que se eu já tivesse vivido no passado, por que não me lembraria nesta vida? Será que não me ajudaria a lembrança do passado? Pois é. Isso aí é uma questão ainda muito falta de estudo que está se fazendo para que as pessoas entendam o porquê, né, da palavra reencarnação. Que ela não tem nada de assombroso, como muita gente repele, pelo simples fato de não aceitarem. Né? E essa dificuldade que as religiões, muitas têm de aceitar essa palavra. Mas, aí voltando então a nossa pergunta ali do esquecimento, se torna até uma bênção para nós não lembrarmos muitas vezes do nosso passado, né? Porque a gente fica pensando assim, vamos ser bem honestos, né? Quanta bobagem a gente poderia fazer se a gente lembrasse do que fizemos no passado ou deixamos de fazer? Perfeitamente. Né? Quanta injustiça talvez nós fôssemos cometer nessa reencarnação, comprometendo essa reencarnação. Né? E logicamente que existem pessoas que têm as vagas lembranças, aí vem novamente as ideias inatas, aquelas lembranças, né? Mas que tiram um proveito daquele entendimento ali. Mas no geral não é assim salutar, não é importante para nós sabermos nessa presente reencarnação o que fizemos no passado. Perfeitamente. Logicamente que depois do nosso desencarne, esse arquivo todo ele é reaberto para o espírito, para ele se situar diante das suas reencarnações, né?
Perfeitamente. Fazer uma avaliação, né? Uma avaliação do que já fez de positivo e o que falta para fazer ainda, né? E o que não deve fazer. Tá certo. Radamés, estamos chegando ao final do primeiro bloco do nosso programa, né? Pedimos aos nossos telespectadores que nos aguardem um minutinho e já voltamos. Programa Palavra Espírita. Apoio Cultural Pampeiro S.A. Drogaria São Francisco, sempre ao lado da comunidade. SEDIC, Sociedade Espírita Divulgadora Cultural. Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Escritório de Contabilidade Novo Tempo. Lume, execução de projetos de iluminação. A nossa filha Esther nasceu no dia 6 de janeiro deste ano. Ela nasceu com uma síndrome rara, que só existem 51 casos em todo o mundo, e essa síndrome chama-se síndrome de Héttori. Em função dessa síndrome, ela nasceu com um fechamento precoce da sutura metópica, que é a testinha, né? Ela nasceu com esse fechamento aqui. Com isso, ela precisa fazer uma cirurgia em torno de 2 meses, né, agora, e essa cirurgia ela tem um custo bastante elevado. A Esther ficou 28 dias na UTI do hospital e após ela sair da UTI, ela vai precisar fazer, a gente analisou e ela vai ser preciso ela fazer essa cirurgia que está estimada em R$100 mil. A gente conta com a ajuda e a solidariedade de todos. Estamos iniciando então o segundo bloco do nosso programa, Palavra Espírita, agradecendo os nossos apoiadores culturais, Pampeiro S.A., Drogaria São Francisco, SEDIC, Lar de Joaquina, Escritório de Contabilidade Novo Tempo e Lume, Projetos e Execuções Elétricas. Está conosco hoje o nosso irmão Radamés Lameira, do Instituto Espírita Leocádio José Correia. Agradecemos muito pela sua participação. E estamos falando sobre o Livro dos Espíritos, capítulo 5, né, sobre a reencarnação. Continuando então, nosso querido irmão, como é que se explica homens mais adiantados do que outros? Como se explica isso? Na verdade, assim, eu entendo que não deveria existir homens mais adiantados que outros. Por quê? Porque toda essa situação, ela existe uma explicação. E aí vem mais uma vez a prova das reencarnações que nós já tivemos, né? E as futuras que ainda iremos ter, né? Onde nos coloca então essa velocidade de adquirir os conhecimentos que nos torna mais experiência, com mais conhecimento, com mais cultura, né? Porque todos fomos criados iguais. Simples e iguais, né? Sim. Eu não gosto de usar muito a palavra ignorantes, porque tem pessoas que interpretam de maneira pejorativa. Então, fomos criados todos espíritos iguais, com as mesmas oportunidades de progredir. Perfeito. Eu brinco muitas vezes com a minha turma de estudo, comparando assim, que nem os cavalinhos de corrida, né? No hipódromo. Então, quando baixa a cancela, saem todos iguais. Isso. Né? Aí começam aqueles a disparar mais que os outros e aqueles vão ficando para trás. Então, essa velocidade da vivência, do conhecimento, do estudo, em que muitos espíritos avançam mais que outros, né? E a cultura, logicamente, que na obra de Deus, tudo existe uma velocidade X. Né? Então, nós temos que acompanhar aquela evolução. Perfeitamente. E aqueles que não conseguem, logicamente que vão ficando para trás. Mas terão
Oportunidades de progredir de também. progredir. Claro. E aí começa a dar então aquela diferença de espíritos mais adiantados uns que outros, né? Que no nosso cotidiano, na nossa vida, assim, que nós vivemos uma vida material. Então ela abrange todos os aspectos, né? Tanto culturais como morais, né? E logicamente que aí a gente tem que fazer assim um parâmetro à parte, porque aquela pessoa mais evoluída não quer dizer que ela seja melhor que a outra, né? E tem a evolução material, a evolução de posição na Cultural, social, né? Social. Mas a pessoa não tem uma posição moral que acompanhe todo aquele conjunto. Correto. E às vezes uma pessoa já bem mais humilde lá, que a gente não dá quase nada por ela, mas é um irmão que tem um lado moral elevadíssimo. Perfeito. E isso aí a gente vê no nosso dia a dia. Correto. Né? Radamés, as pessoas dizem que reencarnação pertence à doutrina espírita, quando que na verdade a gente sabe que não é. A reencarnação é uma crença milenar, né? Agora, e a reencarnação na Bíblia? Tem passagens que atestam na Bíblia a reencarnação? Olha, eu não tenho assim conhecimento dessas passagens da reencarnação na Bíblia, né? Mas tenho conhecimento sim da negação da reencarnação na Bíblia e em outros livros, outras obras também, que não aceitam a reencarnação. Mas é como nós vimos no início, a falta de esclarecimento, de racionalidade, porque a palavra reencarnação ela não pode assustar ninguém. Sim. Todos nós estamos aqui reencarnados. Correto. Essa é uma verdade, né? Amanhã ou depois estaremos desencarnando, quer dizer, o espírito já habitou aquele corpo, não precisou mais daquele corpo, é a roupagem dele. Isso. Não serve mais para ele, vai se desintegrar, vai se tornar moléculas para outros fins, né? Porque tudo é reaproveitável na natureza, e o espírito novamente terá a oportunidade de retornar, reencarnar, para seguir aproveitando as oportunidades que Deus nos dá, né? As bênçãos que Deus nos dá. A evolução. Eu te fiz essa pergunta com relação à reencarnação na Bíblia, porque eu lembro de uma das passagens de Jesus que ele disse assim, ó, me ajuda aí, moceiro, quem não nascer de novo não verá o reino de Deus. Isso foi com Nicodemos, né? Nicodemos, exatamente. E o que Jesus quis dizer com isso? Quem não nascer de novo? Isso aí não é uma indicação, né? indicação de reencarnação que Jesus estava dizendo para Nicodemos? É uma indicação que Jesus, como nós vimos ali, a reencarnação, ela é desde o início dos tempos. Correto. Porque o que é reencarnação? É a vinda do espírito, está no orbe, para a terra, para a matéria. Então ele tem que ter uma oportunidade de vir à matéria, e é através da reencarnação, através das mães que colocam os seus filhos, né, desde pequenininho, né? E o não ver o reino de Deus, ninguém verá o reino de Deus se não nascer de novo. Isso. Então, essa aí foi uma palavra que Jesus teve com Nicodemos, explicando então que nós não, justificando que na Bíblia, indiretamente, isso aí quer dizer reencarnação. Com certeza. Significa reencarnação, embora não aceitem, mas essas são as palavras do Cristo, né? Essas são palavras de Jesus. Ninguém verá o reino de Deus, o reino dos céus, se não nascer de novo, né? E foi quando ele referiu-se isso aí, antes, ele disse, há muitas moradas na casa de meu pai. Então não somos privilégios nossos aqui, estarmos na terra, apreciando o resto do universo. Temos milhares e milhares de planetas, de mundos iguais ao nosso,
com as mesmas funções, As mesmas dificuldades que mesmas nós temos. dificuldades, mundos inferiores, mundos mais evoluídos. Então nós estamos hoje num mundo de provas e expiações, nos preparando, se Deus quiser, para a regeneração, Perfeito. né? E queremos ver o reino de Deus. Com certeza. De que maneira? Evoluindo, né? Mas, Jader, então essa aí eu acho que é uma prova em curso na Bíblia Sobre a que- reencarnação. sobre a reencarnação. Só porém que, puxando um pouquinho assim de não aceitar, não só a Bíblia, né? Mas outras religiões também que não aceitam abertamente, mas sabemos que tem muitos que hoje já estudam, né? Estudam e muito todas essas passagens que o evangelho nosso, do Espiritismo, como é uma doutrina recente, 160 anos, é novinha, ela não é a doutrina dos espíritas, é a doutrina dos espíritos. Isso. E todo esse manancial de conhecimento foi trazido pelos espíritos. Kardec só juntou ali e codificou. O trabalho dele foi isso aí. Exato. Foi juntar toda essa gama de conhecimentos. E codificar. mandado pelos espíritos, né? Coordenados pelo espírito de verdade, Pelo né? Espírito de verdade. Isso. Então, por que nós não vamos acolher para nós todo esse conhecimento, aceitar e seguir? Perfeitamente. Existe uma preparação no mundo espiritual, né, Radamés, para que a gente reencarne, né? Nós ficamos, às vezes, 50, 60, 100 anos no plano espiritual, nos preparando para uma reencarnação, né? Então a gente vai se preparar lá, né? Vamos, inclusive, conhecer nossos pais, né? Exatamente. Vamos já formar a família espiritual antes do nascimento, né? E daí vamos mergulhar na carne, né? Para esse novo aprendizado. Temos é assim que funciona, né, Radamés? Temos essa oportunidade, como eu sempre falo, a bênção da reencarnação. Correto. Né? A bênção da reencarnação. Então, nós estamos nessa fila de espera. E enquanto estamos nessa fila de espera, estamos revendo a nossa grande família espiritual, né? Os nossos familiares mais diretos, os recentes da última reencarnação, aqueles que nos são afetos, né? E toda essa oportunidade faz com que nós nos preparemos para uma nova reencarnação. Mas também existem a pleiade de espíritos mais diretamente ligados a essa preparação, que são os burocratas da reencarnação, ficam fazendo a preparação toda do nosso o nosso lar, aonde nós vamos reencarnar, de que maneira vamos reencarnar, que aí vem provas, expiações, né? O que vamos passar por provas, quais as necessidades, as né, necessidades, que nós teremos. se o corpo vai vir um corpo bonito ou feio, gordo, magro, isso aí tudo são tudo estudado de acordo com o nosso merecimento e com a nossa necessidade de passar pela prova. Exato. Né? E deixar sempre bem claro aos nossos companheiros telespectadores que nós não passamos sofrimentos na Terra. Nós estamos passando por provas. É como um aluno que vai no colégio e para ser avaliado ele precisa passar por provas. Exatamente. Para ver se ele está em condições de seguir à frente. Prosseguir. Por aí. Radamés, nós, enquanto seres encarnados, nós temos uma idade. Eu, por exemplo, tenho 68 anos, apesar de eu aparentar uns 75, mais ou menos. Brincadeiras à parte. Os espíritos também têm idade. Os espíritos são mais antigos que os outros, foram criados por Deus antes de uns. Sabedoria, por exemplo, um homem, uma mulher encarnados aqui neste planeta, são pessoas humildes, sem cultura, absolutamente quase nenhuma, mas, no entanto, têm uma sabedoria grandiosa, porque cultura é uma coisa, sabedoria é outra, né? Quanto mais sabedoria significa dizer que é um espírito mais antigo do que aquele que
tem muita cultura, mas tem pouca sabedoria? Sabedoria é sinal de idade espiritual maior? Ela pode ser e pode não ser. Mas o pode não ser, nós sabemos que Deus, na sua criação, Ele está sempre criando, né? Na sua sabedoria. Ele está sempre criando e, logicamente, está sempre criando espíritos. Uhum. E como esses espíritos são aqueles lá no início que nós falamos, simples, e ignorantes, sem conhecimento, sem conhecimento, eles vão precisar de uma trajetória, como nós já passamos, para adquirir conhecimentos. Né? E é através dos conhecimentos é que eles vão conseguir absorver a sabedoria. E muitos irmãos que a gente conhece, inclusive os nossos indígenas, fiquei me lembrando agora, porque quando eu estive na Amazônia lá, a gente conviveu com muitas pessoas assim, simples, mas de uma sabedoria assim tremenda. Tu conversa, tu vê na conversa que aquela pessoa tem sabedoria. Ela pode não ter cultura desenvolvida, né? Ela pode viver naquele mundinho dela ali que está excelente, mas a sabedoria que está por trás daquele ser humano, ela é fantástica, e ela só readquiriu aquilo ali através das reencarnações. Mais uma vez, prova das reencarnações sucessivas, né? Muito bem. Radamés, está chegando ao final do nosso programa. Agradecemos a tua participação e deixamos um minutinho para sua finalização. Nós sabemos que o tempo sempre é curto para se trabalhar na doutrina, né? E ela nos apaixona cada vez mais quando nos aprofundamos. Perfeito. E aí se torna mais curto ainda o tempo, né? Exatamente. Nos dá vontade de prosseguir. Mas nós temos o nosso dia a dia, né? Os nossos estudos em todas as casas espíritas estão aí fluindo cada vez mais e oportunizando que as pessoas se interessem pela doutrina, porque independente de religião, ela é um conhecimento para o ser humano. E eu gostaria de agradecer ao Jader, nosso companheiro Moacir, pela oportunidade de estar aqui como um companheiro da doutrina, né? Aceitando esse convite, e espero ter contribuído um pouquinho, né? Com certeza, meu irmão. Para os nossos irmãos, que são temas isolados do Livro dos Espíritos, né? Isso. Esse tema aqui nosso da reencarnação é um tema isolado, mas ele está em todas as obras da doutrina. Perfeito. Porque a reencarnação ela é a base da doutrina. Perfeitamente. Muito obrigado, meu irmão. Programa Palavra Espírita, apoio cultural, Pampeiro S.A. Drogaria São Francisco, sempre ao lado da comunidade. SEDIC, Sociedade Espírita Divulgadora Cultural. Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Escritório de Contabilidade Novo Tempo. Lume, execução de projetos de iluminação.